Lucas descreve em detalhes a integração de multitribos internacionais de todos os israelitas que estavam lá em Pentecostes e que responderam à mensagem de Pedro. Os apóstolos, então, continuam convidando os israelitas a reconhecer Jesus como seu Messias, e milhares responderam, formando novas comunidades de generosidade, adoração e celebração. Mas nem todo mundo estava celebrando. A partir daqui, Lucas mostra como a nova família de Jesus rapidamente enfrentou hostilidade dos líderes de Jerusalém. Com um modelo simétrico realmente muito bonito, Lucas narra um conto de 2 templos. Assim, o novo templo de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, se reunia todos os dias no pátio do templo e de casa em casa. E no meio desses avisos há 2 histórias sobre Pedro e os outros apóstolos que estavam curando pessoas nos pátios do templo, e foram presos pelos líderes do templo, seguidas cada uma por um discurso de Pedro clamando que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E no centro de tudo, há essa história sobre os seguidores de Jesus doarem bens e propriedades para um fundo comum, a fim de ajudar os pobres. O que é ótimo, e pode parecer que Lucas menciona isso de uma forma aleatória, até você perceber que esta era a única prática descrita nas leis da Torá e deveria estar acontecendo no Templo de Jerusalém com os seus líderes. Então, o ponto de vista de Lucas aqui é claro. O novo templo da comunidade de Jesus está cumprindo o propósito que Deus sempre desejou para o Templo de Jerusalém, o de ser um lugar onde céu e terra se encontram, onde as pessoas encontram a generosidade e a presença restauradora de Deus. Nesse conflito entre os 2 templos, que culmina em Atos, capítulos 6 e 7, é onde começa a primeira onda de perseguições. Assim, os seguidores de Jesus continuam a se multiplicar, o que exige a presença de mais líderes. E um desses, Estevão, é uma testemunha corajosa de Jesus em Jerusalém, e ele acaba sendo preso e acusado de falar contra o templo e até mesmo de ameaçá-lo. Aqui, Estevão faz um longo discurso mostrando como os líderes de Israel sempre negaram os mensageiros que Deus lhes enviou, inclusive Jesus e os seus discípulos. Então os líderes de Jerusalém, em fúria, assassinam Estevão e iniciam uma onda de perseguições contra os seguidores de Jesus, o que expulsa a maioria deles da cidade. Contudo, isso tem um efeito paradoxal. Lucas mostra como essa estratégia, na verdade, se tornou um meio pelo qual o povo de Jesus agora é enviado à Judéia e Samaria. Nessa sessão, Lucas reúne um conjunto diversificado de histórias que mostram como a comunidade de Jesus, em sua maioria judaica e baseada em Jerusalém, tornou-se um movimento internacional e multiétnico. Então, primeiro vem a missão de Filipe em Samaria. É a terra dos inimigos odiados de Israel e muitos deles vêm a seguir Jesus. Em seguida, temos a conversão de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo. Ele era o inimigo mortal e perseguidor dos seguidores de Jesus até conhecer pessoalmente o Jesus ressuscitado e se tornar um defensor apaixonado em nome de Jesus. Segue a história de Pedro quando teve uma visão sobre como Deus não considera o povo não judeu ritualmente impuro ou indigno de se unir à família de Jesus. Pedro, então, é levado pelo Espírito para a casa de um soldado romano, que está repleta de pessoas não judias, e todos reagem às boas novas de Jesus. Na verdade, o Espírito apresenta-se poderosamente entre eles, assim como fez para os discípulos judeus no capítulo 2. Todos esses temas se reúnem na fundação da igreja em Antioquia, a maior e mais cosmopolita cidade daquela parte do Império Romano. E Lucas nos diz que Barnabé, um líder judeu da igreja de Jerusalém, foi com Paulo para ajudar a liderar essa comunidade eclesial. E isso deu início à primeira grande igreja multiétnica da história. Foi onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, e é a partir daqui que os primeiros missionários internacionais são enviados. E vemos a missão de Jesus se tornando realidade, o que nos leva ao restante da história de Lucas. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Atos.